Oi, Jorge. Boa Tudo bom, noite. querido? Tudo bom? Não, uma fúria. Que é esse projeto de lei do delegado, senador, delegado Contarato, de elevar a pena de moleque, adolescente, em 10 anos para casos graves e gravíssimos? São menos de 1% da quantidade de moleque privado de liberdade no Brasil. Então, ai, é Nossa, alguém que eu gosto gosto, tanto gosto, dele. gosto, quero bem. Eu adoro o delegado Contarato. Adoro, ele está sempre do lado certo das coisas. Não sei onde é que foi acontecer. Estamos discutindo, estamos vendo, porque é foda. Gente, hoje nós vamos falar de gente legal. Ótimo, Será que a delícia. Lígia... Bom, eu vou começar. Vamos ver se tudo dá certo. Ela disse que precisa reinstalar o Zoom Workplace, Workplace. E depois ela É, entra. Então, vocês estão conseguindo ver a tela? Ah, o PPT? A Lígia conseguiu, olha lá. Está sem som, Lígia. Eu acho que ele deixa todo mundo sem som automático, não sei. Tudo bem, Lígia? Conseguiu, Tudo né? bem. Não, é o Que bom. seguinte, eu consegui recuperar essa máquina aqui, e aí eu acabei, eu acho que acho que eu tenho que reinstalar algumas coisas, porque antes era só clicar e ele abria, e não estava abrindo, né? Acho que tinha que fazer um download, enfim, e aí deu tudo certo. Então tá Que tudo bem. bom. Vamos lá. Então, vocês estão vendo, né, a tela? Sim, Então, vamos ser rápidos, porque a gente vai ter um segundo tempo aqui de black tie, né? ali, E então vai ter bastante conversa. vai, é muito bonito o filme, é lindo. Quem é Ah, essa? quem é essa? Acho tão legal Hum, essas fotos antigas para a gente ver o cabelo, né? olha. Então, a Fernanda Montenegro, gente. Que legal. Ela tem uma Arlete. história, ela está com 95, né? Nossa. E ela, o nome dela era esse, Arlete Pinheiro Monteiro. Pois ela adquiriu o Torres quando casou com o Fernando Torres, né? E ela estudou no Colégio Pedro II, a Flávia aí chegando. Mas aí ela entrou em secretariado e fez o ginásio naquele conhecido Madureza. Lembra como falava? Fulano faz Madureza, que era o atual supletivo, né? Então ela, para poder ir trabalhar, porque ela precisava trabalhar, lembrando que nessa época, né, era tudo só o grupo, né, o primário é que era público, né? Então ela fez secretariado ao mesmo tempo Madureza para terminar o ginásio, para poder ir para o mercado de trabalho que ela tinha que trabalhar, né? Então ela fez um secretariado que ela tinha línguas, taquigrafia, aquelas coisas. E aí ela viu um concurso para ser locutora e foi lá, prestou e entrou no que hoje é a Rádio MEC, mas era outro nome, né? E ela passou. E ela ficou como locutora, apresentadora e radioatriz por 10 anos. Então, ela começou a fazer radionovela. Então, o despertar dela para a interpretação foi via rádio, porque ela tinha uma voz bonita, tal, né? E ela ainda ensinava português para estrangeiros, porque ela tinha que trabalhar. Família do subúrbio carioca, tal. E aí, ao lado dessa rádio, tinha a faculdade de Direito, que tinha um grupo de teatro amador. Como ela ia até a rádio, ela ficou conhecendo o pessoal e entrou
para o teatro amador, né? Foi assim a entrada dela na vida artística. Interessante, né? E ela começou a fazer teatro amador bem novinha, tal. Bonitinha, Fernanda Montenegro novinha, que na verdade o nome dela é Arlete, com 2 T's. Então, ela é a primeira num monte de coisa. Quando você procura sobre ela, ela é a primeira mulher, assim, a primeira atriz, não sei o quê. A primeira, eu fui pondo todas as primeiras, né? A primeira atriz contratada pela TV Tupi em 1951, né? Gente, vocês estão vendo aqui na fotografia, em branco e preto? Sabem quem está com ela no Grande Teatro Tupi? Vamos ver quem adivinha. Acho que vocês não vão adivinhar. Dá para ver. É uma cena do Grande Teatro Tupi, na verdade é Madame Bovary. O Grande Teatro Tupi eles contratavam uma equipe, né? Ela foi a primeira atriz e eles faziam assim uma peça clássica em 3 dias, segunda, quarta e sexta, né? Não havia novela diária. A novela diária só vai começar em 64, 65, né? Que havia era um teatro, então adaptavam Tolstói, adaptavam. Oi, Jussara. Beijo, gente. Oi. Então, e aí eles faziam em 3 vezes, em 3 capítulos, 2 capítulos, né? E você imagina a produção, era ao vivo. Era ao vivo. Esse aí é o meu tio que está com ela. Eu sou sobrinha do Manuel Carlos, né, autor de novela. Ah. E o meu tio era ator nessa época, ele fez tudo, né, na TV, ele fez tudo. Ele adaptava as peças, inclusive, né? A carreira dele de autor começou adaptando esses clássicos da literatura para a TV. E ele também atuava como ator, todo mundo fazia tudo, né? A TV brasileira surge em 50, final de 50, com tudo artesanal, absolutamente, o Chateaubriand, né? E era ao vivo. Então, uma vez, aqui na Caixa Cultural, na Sé, fizeram uma exposição sobre o Grande Teatro Tupi. Uma pesquisadora fez um mestrado sobre o Grande Teatro Tupi, foi pesquisar e tal, e ela propôs à Caixa Cultural fazer uma exposição, uns debates. Então, vieram para esse debate a Fernanda, o meu tio, Manuel Carlos, o Ítalo Rossi, o Sérgio Brito e a Natália Timber. Então, eles contavam como era fazer. Gente, era gozadíssimo. E era assim, era em São Paulo, eles moravam no Rio, então eles vinham de madrugada de ônibus, decorando no ônibus as cenas, e era ao vivo. Nossa. Então, eles contaram coisas engraçadíssimas, de um cair em cena e aí aproveitava essa cena para improvisar o texto, fazer de conta que a queda tinha a ver com a cena. Gente, imagina a tarimba desses atores de fazer TV ao vivo, né? Então, não é por nada, mas olha só, Ítalo Rossi, Sérgio Brito, né? Muita tarimba. E aí eu achei essa foto com meu tio, falei, vou colocar, né? Então, ela é televisão, mas é teatro ao mesmo tempo, né? E ela super novinha aí, né? Muito novinha, 22 anos, né? 22 anos fazendo os clássicos da literatura mundial, né? E ela foi também tudo primeira, né? A primeira brasileira a vencer o Emmy Internacional por Doce de Mãe, né? A primeira atriz a entrar na lista dos imortais da Academia Brasileira de Letras. A primeira atriz latino-americana indicada ao Oscar, né? E ela ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim, mas ela não foi a primeira, tá?
a Marcélia Cartacho ganhou anos antes, e a Ana Flávia Nogueira, Ana Flávia Nogueira, né? É Ana Flávia Nogueira? Eu sei que é Ana e Nogueira, eu não lembro se é, acho que é Ana Flávia. Atriz maravilhosa que ganhou por Vera. Ela ganhou antes da Fernanda. A Fernanda ganhou por Central do Brasil, né? Então, bom, ela começou super cedo. Eu acho que essas experiências culturais, né, não querendo ser nostálgica, mas sendo nostálgica, essas experiências culturais dessa época, anos 50, 60, davam uma tarimba para os artistas. Assim, primeiro, ganhavam pouquíssimo, né? Ela conta na biografia dela que ela tinha que também dar aula de português para estrangeiros, porque a rádio que ela trabalhava nem sempre pagava direito, né? Então ela tinha que fazer bicos, né? Ganhavam muito pouco, aprendiam na raça, tinha uma bagagem cultural impressionante, né? Impressionante. O que eles liam, né, de literatura, e aprendiam rapidamente, todos muito jovens, fazendo teatro brasileiro de comédia. Então, eu falo isso porque quando a gente pensa nas cantoras de boate, por exemplo, né, e compara com as cantoras atuais, né, que tem toda a tecnologia a seu favor, né, você fala assim, uma pessoa que cantava em bailes, né, sabia tudo da música, né, não só de repertório, como de entrar na hora certa, afinadíssima, cantava em todos. Essa época aí, a vida cultural, quem fazia teatro, fazia tudo na raça, então aprendia pra caramba, ficava muito bom rapidamente, né? Então, Fernanda é dessa safra dos anos 50, né? Que tudo acontecia. Vou falar muito rápido dela, porque nós vamos falar depois dela no filme, né? As novelas, né? Se ela começa no Grande Teatro Tupi, ela teve um período que ela ficou 9 anos sem fazer novela, né? Ela fez novela na Record, ela fez novela na Tupi, depois ela fez na Globo, mas teve uma época que ela largou novela, ficou um tempão sem fazer, né? Mas ela teve grandes papéis. A Clélia aí, que é noveleira como eu, que pode até, né, ela tem grandes papéis em novelas, às vezes a novela inteira, às vezes papéis especiais, né? Essa que está em branco e preto maior aí, ela Jacutinga na primeira versão do Renascer, que é aquela mulher incrível, né? A personagem do Renascer incrível. A cena, né, a novela dela com o Paulo Tran, que ficou muito famosa, né? Ela fez muitas novelas, né? Então, mas ela intercalava com teatro, sempre intercalou com teatro, sempre fez muito teatro, tá? Ela vem do teatro, ela vem do rádio, depois do teatro, aí entra na TV, né? Fazendo teatro na TV, né? Isso anos 50. Ela em teatro, até agora, há pouco tempo, aquela leitura dela da Simone de Beauvoir é um recorde, né, de público no teatro. Não sei quem assistiu, é muito bonito. A leitura dela de textos da Simone de Beauvoir, né, que ela fez agora há poucos anos, né, já com mais de 90. Eu vi há muitos anos atrás, ela já fazia. Eu lembro que eu vi, acho que 2002, por aí. Ali com o marido em Fedra, né, com o Fernando Torres e com o Sérgio Brito. Ela sempre fez grandes papéis no teatro. Não sei quem assistiu Dona Doida, eu assisti Dona Doida com ela também, que é da Adélia Prado, texto da Adélia Prado, enfim. E cinema, né? Quem aqui assistiu A Falecida? Quem conseguiu assistir? Flávia? Sim, assisti. Quem mais? Alguém mais conseguiu? Eu assisti faz tempo, faz tempo. Tá. Falecida é o primeiro filme dela. Ó, E ela é a primeiro, absoluta protagonista.
E é o primeiro longa do Leon Hirschman. Cláudia, essa falecida, eu acho que eu assisti há bastante tempo. Ela trata, veja se é isso, ela trata de, eu acho que algo que ela projeta na morte dela, como ela está se preparando para isso. Eu lembro vagamente do tema e lembro, Baseado numa sim, peça do Nelson Rodrigues, sim, sim, em que ela é uma pessoa, uma dona de casa, assim, de subúrbio, sim, né? Eu já vou até falar aqui um pouco do filme, né? Porque é baseada na peça do Nelson Rodrigues. Você sabe que o Nelson Rodrigues era politicamente muito conservador, né? E o uhum, Leon Hirschman era comunista, de carteirinha. sim, No entanto, ele pega a peça do Leon, ele pega a peça do Nelson, que é uma história intimista, é uma história muito interessante, profunda e engraçada, ao mesmo tempo, trágica e engraçada. Então, é uma mulher, uma dona de casa, que é casada e que começa a projetar sua morte. sim, Ela isso, fica obcecada pela morte, como é que vai ser o funeral dela? isso, Ela quer um funeral muito bonito, papapá, papapá. E a ação do filme, a história por trás dela querer esse funeral, a gente só é revelada no final, porque ela fica doente mesmo do pulmão, né? Parece até que ela provoca a coisa. Ela começa tudo ela indo numa cartomante. Falam de uma loira, que é uma prima dela, que mora no bairro, e ela fica com inveja, e papapá, e ela vai ficando maluquinha, assim, maluca, eu quero dizer, obcecada, né? uhum, Mas o interessante do filme do Leon é que a peça do Nelson se dá na intimidade e o Leon coloca um contexto social. Ele coloca ela no subúrbio, ele coloca ela pegando o trem, onde é que ela mora, né? E aí ela chama o marido quando está à beira da morte, e fala assim: olha, eu vou morrer, você procura essa pessoa aqui e pede o dinheiro para o meu funeral. Que era um homem muito rico, que é o Paulo Gracindo. E aí, na hora que o marido vai, a gente descobre o que, que é, né? Eu não vou contar, porque é muito engraçado. É curioso, é trágico e engraçado, né? é, E, e o Leon dá uma conotação social à história, pelo fato dela ser suburbana, né? uhum. Então, bom, vocês identificam aqui ela em outros filmes? Quais filmes vocês veem aqui? Ainda estou aqui no canto. Hum, Impressionante ela não ainda estou aqui, né? Ela não abre a é, boca, né? Ela não fala nossa, nada, só com o olhar, é um é, negócio. Muito forte, né? aqui a Vitória, acho que Vitória aqui embaixo com o garoto, não lembro. Vocês gostaram de Vitória? Sim, sim, muito. Gostei Muito bom. bastante. Ah, Eu ali, gostei por ela. Eu achei ela absolutamente maravilhosa. Eu não achei o filme tudo isso, uhum, mas acho que ela segura o filme todo, né? Não- sim, sim, Ela segura tudo, ela é maravilhosa, né? Ela é tem uma presença maravilhosa. tão forte. Nossa, Eu acho um grande trabalho dela, maravilhoso. É Ela maravilhoso. tem essa cena do feijão, que Ai, ela linda, atua com as mãos, e ela tem essa cena do Ainda Estou Aqui, que ela só precisa de um olhar. Ela diz é, tudo no olhar, como ela é diz tudo verdade, nas mãos. sim. Ela faz cenas incríveis. No Vitória, então, é incrível. É, também Você não no gostei. precisa, Falecida você pode também, né? só ouvir ela que você já entende, você já sente, você já chora. Eu acho ela incrível, como ela consegue transmitir as coisas. Às vezes com a mão, com o olhar, com... Que No mais? Quais os Vitória, outros filmes que estão aqui que vocês lembram? Olha, na Falecida, a cena da chuva também é uma É coisa. linda. Vamos É, também colocar a acho. cena da chuva. Vou colocar agora. Vamos só É, terminar de Ai, ver a cena a da cena. chuva é tudo de bom. é muito linda. É, essa, essa das cartas, do menino também, que está aqui em cima, como é que é? O Central do Brasil, Central né? do Brasil. Maravilhosa, né?
Essa que ela tá com aquela atriz de azul, eu não lembro o nome dela. Essa atriz é Laura ótima. Laura Laura Cardoso. Laura Laura Cardoso. Cardoso. Ela tá com Eu não ela lembro o nome do filme. também não. É o outro lado da rua, que ela faz com o Raul Cortez. Eu Hum, não Assisti, assisti. ela ganhou um grande prêmio também, ela é maravilhosa. Ela faz com o Raul Cortez. E embaixo, Cláudia, Embaixo. embaixo. Vem quem está com ela ali? Sim. Ah, peraí. Luiz Melodia. É Luiz Melodia. é, Luiz Melodia, é Ah, isso é? aí. Em que filme que os dois atuaram juntos? Sei, peraí, Não não sei. sei. Bem, não lembro. Casa de Areia. Mas tem o Seu Jorge também em Casa de Areia. Então, mas o personagem do Seu Jorge mais Nossa, velho é o Luiz Melodia. Nossa. Ah, nossa. Uhum. tem uma cena, E uma das ela cenas mais. mais nova é a Nandinha Torres, né? Nossa, É. nossa, exatamente. Igualzinho. Quer que eu vá para lá? Que legal. Agora só falta Falta aquela do identificar. meio de vermelho. De vermelho, né? Não. Que ela está sozinha ali de vermelho. Alguém Sim. É. lembra? Nem sei. É uma aquela do Rio Grande do Sul, que é passado no Rio Grande do Sul, não é? Não. Gente, bom, é ela, A Vida Invisível, que ela tem uma pequena participação, mas é arrebatadora. Ela Arranca foi muito lágrimas boa. da gente assim. É arrebatadora a participação dela em A Vida Invisível, do Karim Ainus, Que mulher, né? Meu Deus. É muito 2019. bonito. Pequena a participação dela. Ah, Casa de Areia, isso mesmo. Então, bom, eu vou interromper aqui para a gente ver a cena da chuva, Legal. muito legal, né? Que é o primeiro filme dela e o primeiro filme dele. Cláudia, tem alguém com o áudio ligado aí? Agora podemos fechar. Um Agora eu já fundo acabei. aí. É melhor desligar. Sim. Não, continua. Isso. Então, vou passar a cena da chuva, tá? Um trechinho, tá? Da falecida.
Podem comentar. Podem abrir aí e comentar. Eu vou dizer o que eu acho dessa cena. Eu acho que é das cenas mais sensuais que eu me lembro no cinema. Eu equiparo ao striptease das luvas da Rita Hayworth em Gilda. Assim, eu acho de uma sensualidade rara. Sim, sim. Muito linda, e parece mesmo. Ah, é linda essa cena. Acho que você Não, escolheu. e ele aciona todos os sentidos, a chuva, você vai ficando molhado, você entra na pira. Isso é legal, muito bom, isso é muito É, bonito. eu acho contagiante. Dá vontade de É, arrumar uma chuva sensual, para ir, para contagiante. ter a contagia. É. E ela estava em casa com uma vida Nossa, super besta, e aí começa a chover, ela fala: preciso tirar a roupa do varal. Aquela coisa de rotina de dona de casa, e de repente o contato com a chuva desperta nela esse desejo, a libido, né? É um negócio incrível, uma sensualidade. Ela se entrega, né? É é, lindo, né? é muito Quem não bonito. conhecia? Quem não conhecia essa cena? Porque às vezes até não viu o filme, mas conhecia a cena, né? Não, é muito linda essa cena. E você escolheu esse para a foto do perfil, né, do grupo do WhatsApp. É, é Ela é lindo. muito bonita. Eu acho que também tem essa coisa também da capacidade da atriz, né, de, por exemplo, vamos dizer, de entrar, entrar nesse papel, porque é um contraste interessante com o tema do filme, né, porque ele trata dessa vida, né, qual é o sentido ou a importância, né, que ela está dando para a vida, pensando na própria morte, né, que ela está planejando como ela vai se despedir, na verdade, como é que vai ser o velório, o enterro, enfim. E essa cena parece assim de tanta vida, né? Eu acho que água, se você pensar na água, no símbolo da água, da origem da vida. Então, eu acho, nossa, eu achei maravilhosa essa cena, era muito bonita. E muito sensual também achei. Muito bonita. A fotografia é do Dib Lutfi, que a gente Nossa, falou aqui. maravilhosa. E Dibe o quê, Cláudia? Dib Lutfi. Lu- Lutfi. A gente falou aqui, acho que na primeira aula, Acho que sim. ele era irmão do Sérgio Ricardo, o grande fotógrafo de cinema, o Dib. Sim, Ele e o Luiz Carlos Barreto foram os grandes fotógrafos do cinema novo, sim. né? E essa história há um contraste de vida e morte o tempo todo, É, e a questão de uma vida muito medíocre de uma dona de casa suburbana, em contraste com o que ela espera do funeral dela, que seja rico. grandioso. Quer dizer, não pude ter uma vida farta, mas vou ter um funeral, né? Então é cheio de contradições e, enfim. Maravilha. Falar do Leon, o Leon, um dos meus cineastas prediletos, né? Ele morreu antes de fazer 50 anos, 50, ia fazer 50 anos, né? Morreu de AIDS. Ele foi estudante de engenharia, mas já na faculdade ele se ligou ao Centro Popular de Cultura da UNE, e é dali que sai toda a ação política e cultural dele, né? O pai dele, ele era de origem, a família, né? Os pais imigrantes poloneses, judeus poloneses pobres. O pai era marceneiro,
e o pai o leva quando ele tem 14 anos de idade para se filiar ao Partido Comunista Brasileiro. E ele foi a vida inteira filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Ele estudava teoria política, era um cara, aquele militante, né? E ele se liga durante a faculdade. O Centro Popular de Cultura da Uni era uma efervescência só, porque havia, acho que eu comentei, né, vários centros populares de cultura. Esse da Uni é onde vai se formar o MP4, onde vai se formar o Carlinhos Lira, onde vai se formar o Cacá Diegues, né? Havia uma grande efervescência com o teatro, cinema, teatro, música. E a primeira vez que ele resolve fazer um filme é dentro de uma peça do Boal, né? Ele é muito ligado ao Guarnieri, ao Vianinha e ao Boal, né? E o tempo inteiro ele afirma que ele vai fazer um cinema político, ele nunca perde isso, embora ele reconheça que isso muda, né? Que o Brasil vai mudando, ele o tempo inteiro está fazendo análise da conjuntura, né? É um cara, né? E ele é um cara que luta muito pela legislação do cinema. Então, paralelamente a ele fazer as obras dele... Cláudia, a trinca ali era Guarnieri, Boal e... Vianinha. Vianinha. Aham. Obrigado. E ele luta muito pela questão do mercado do cinema brasileiro, as leis protecionistas para a indústria, para os técnicos. Ele luta muito pelos técnicos, sabe? Para ser regulamentada a situação dos técnicos. Tem muitos depoimentos dele falando disso. Sindicalização dos profissionais do cinema, sabe? Ele é um cara que vai atuar muito como profissional do cinema, tal. Não é só que ele produz obras de arte, né? E aqui há a visão dele, né, do que é o intelectual orgânico, né? Que é do Gramsci, né, esse conceito, né, Jorge? Então, ele fala, acho que a questão do intelectual orgânico, intelectual ligado ao povo, é uma questão chave para os nossos dias. O intelectual que jogue na defesa de um projeto de justiça social e de ampliação constante da democracia no país é um intelectual que tem um caminho real, né? Então, ele era um cara que... Até porque, Cláudia, desculpa te interromper, mas quando eles pegam esse Gramsci via PCB, não, era uma coisa assim, bota heterodoxa nisso. E então, assim, eles trazem um Gramsci que era pouquíssimo conhecido no Brasil. Hoje a gente tem aí as coisas mais lindas de carta para mãe publicada e carta da prisão e bababá, mas nessa época não, nessa época era Então, forjando junto. O Gramsci tinha sido assassinado há 20 anos, não mais que isso. e essa ideia, né, do intelectual a serviço, né, o intelectual a serviço do povo, o intelectual que faça política, né? E ele era um cara que tinha um discurso muito articulado sobre isso, sabe? Ele era muito, muito articulado mesmo. E uma coisa que a gente vê nos depoimentos sobre ele, porque uma coisa que para mim eu acho que DVD ainda é uma riqueza, né? É porque você tem os extras dos DVDs, né? E tem um extra, não me lembro se é do Eles Não Usam Black Tie ou é do... Eles Não Usam Black Tie, tem um DVD, acho que é esse, o São Bernardo, que tem extras, tem o curta dele, o Pedreiro de São Diogo, e tem várias pessoas, a Fernanda Montenegro, o Guarnieri, todo mundo falando sobre o Leon, né? E eles falam o quanto, desde o início,
o Leon Hirschman era um grande articulador. Então, no Cinema Novo, ele vai ser o cara que vai juntar todo mundo. Quem vai produzir 5 vezes Favela é o Leon. O Leon, ele conta que ele, quando viu Rio Zona Norte, ele falou: eu quero ser cineasta. Para ele, a meta dele era ser um seguidor do Nelson Pereira dos Santos, né? Que também era do PCB, aliás, mas ele é que vai articular com o Davi Neves, com o Cacá Diegues, com o Joaquim Pedro de Andrade, o 5 vezes Favela, né? Fazer 5 filmes e que falassem de favela. É o primeiro curta de todos eles, né? E o dele é o Pedreiro de São Diogo, mas ele é o produtor. Tanto é que o Cacá Diegues, depois, nos anos 2000, quando ele vai fazer o 5 vezes Favela agora por nós mesmos, que é maravilhoso, ele dedica ao Leon Hirschman. Ele era esse cara, e vários depoimentos de artistas sobre ele falam assim: ele era esse cara que articula, que reúne, que chama. Olha, você vai se dar bem com fulano, vamos fazer isso aqui. Ele era um absoluto articulador. Todo mundo fala essa palavra, articulador, sobre o Leon, né? Então, a filmografia dele, né? A peça do Boal é A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar. Ele faz um cinema, um filme dentro da peça. Eles projetam isso em 1960, hein? Hoje é comum isso acontecer. Mas imagine em 1960 eles projetarem um filme no meio da peça. E quem fez esse filme foi o Leon. Foi o primeiro filme dele, que foi uma brincadeirinha dentro da peça. Depois ele faz o episódio do 5 vezes Favela, que é o Pedreiro de São Diogo, que é maravilhoso. Aí ele faz um curta-metragem, que é um documentário chamado Maioria Absoluta, que está no YouTube. Eu mandei para vocês o link, que é sobre o analfabetismo. E esse é aprendido, porque, mesmo quando é um curta, né? Mas ele, ele vai lançar depois do golpe. Eu contei para vocês que o Glauber lançou Deus e o Diabo na Terra do Sol 15 dias antes do golpe de 64, ele não pega isso, então ele já vai ficar perseguido, tal. E aí ele vai fazer o Minoria Absoluta, que é um documentário sobre universitários, pessoas com curso superior, que é Minoria Absoluta. E ele não consegue terminar, fica interrompido, né? Aí ele pega uma peça do Nelson Rodrigues, eu acho que é porque é isso. Vamos pegar a coisa da literatura para ninguém ficar enchendo o saco, né? E ele pega essa peça do Nelson Rodrigues e faz A Falecida. Primeiro longa-metragem dele, primeiro longa-metragem da Fernanda Montenegro. E ele faz aquela maravilha. O filme é interessantíssimo, é uma fotografia assim. E a música de quem é? Do Nelson Cavaquinho. Ele já está ligado, assim como o Nelson Pereira se liga ao Zequete, eles todos, esses cineastas, se ligam ao samba de uma forma, né? E o Nelson Cavaquinho é que faz a trilha da Falecida. Aí ele faz o Garota de Ipanema, que é um filme menor, é um filme de classe média. Eu acho que não era a praia dele fazer um filme de Copacabana, sabe? Aparece um pouco um apartamento que parece o apartamento da Nara, o Chico Buarque trabalha, a Gal Costa, o pessoal trabalha ali. Ele era amigo de todos esses caras, né? Justamente sendo do Centro Popular de Cultura, era tudo uma coisa só, né? Que, aliás, eu acho isso maravilhoso, né? Eu acho que a virada que se deu, a safra cultural dessa época, tem muito a ver com esse embaçamento de fronteiras dessas linguagens, né? Então, o Edu Lobo fazia música para o teatro, o Guarnieri compunha também letra de música, Baden Powell, né? Eles era uma turma que fazia arte, né? E então essas linguagens, artes plásticas,
Não tinha essa coisa, eu sou da música, eu sou do teatro, eu sou do cinema, né? Era tudo muito misturado. Havia uma relação muito forte entre as linguagens todas, né? Então, eu acho que muita gente fala, não tem uma geração da música, não tem uma geração com aqueles artistas como naquela época. Eu acho que não é porque Edu Lobo, Guarnieri, Chico Buarque, Caetano são feitos de matéria diferente, né? Na verdade, tem a ver com essas linguagens se entrecruzando, certo? E, bom, o Garota de Ipanema, ele faz um filme ficcional, que é um filme menor na carreira dele. Aí ele faz um outro episódio, Sexta-feira da Paixão, e faz um curta sobre o Nelson Cavaquinho, e não conclui também, ele faz um filme sobre o Caetano, Gil e a Gal. E aí, em 72, ele vai para uma grande aventura que é filmar o São Bernardo, do Graciliano Ramos. Quem aqui já assistiu São Bernardo? Já assisti. E amo muito. É um filmaço, é daqueles como Vidas Secas, né? Isso. O Graciliano teve essa sorte de ter grandes cineastas Fica fazendo. doído. Eu lembro dele doído, não é uma coisa assim, ai, que coisa. Não, é sofrimento, é tristeza, é mais dor. Eu vi Muito recentemente verdadeiro. o Otton Basso, eu não sei quem assistiu o Otton Basso no teatro, fazendo o Não Me Entrego Não, né? Que ele faz um monólogo sobre a carreira dele, maravilhoso. Mas eu vi recentemente, ele fala do São Bernardo, e ele recentemente dando uma entrevista no canal Curto, eu acho, sobre a peça que ele está fazendo, né? Está com 92 anos circulando o Brasil com essa peça. Ele fala que é a obra, é dos trabalhos que ele mais gosta, é São Bernardo, né? O Otton Bassos. Ele está maravilhoso mesmo. Ele E o Leon, aí ele se ferra nesse filme, porque ele faz uma coisa muito preciosista. A história do São Bernardo é a história do Paulo Honório, que é um cara que chega do nada, é um cara de origem humilde, que tem muito ambicioso. E ele consegue comprar terras e consegue plantar e virar um fazendeiro, né? E é quase como um diário desse fazendeiro, né? Na fala de um cara, de um homem bruto, né? É a fala de um homem bruto que é ganancioso, que é ambicioso. E as contradições estão ali nesse diário dele, né? E quando ele chega, só que aí, para ser cinema, né? Quando ele chega nessa terra, está muito maltratada a terra, e ele vai conseguir plantar e tal. O Leon, ele chega numa região, ele vai para Alagoas, bem perto da região que morava o Graciliano. Ele pega consultoria com o filho da Graciliano Ramos, e ele é tão preciosista que ele começa a filmar com a fazenda bem feia, e eles vão plantando durante a filmagem para que no final da filmagem a fazenda esteja verdinha, né? E, bom, ele demora bastante para fazer esse filme, ele faz um filme com muito rigor, né? Fica uma preciosidade. Quando ele vai lançar o filme, que vai para a censura, eles colocam 18 anos. E não sei quem leu o Romance do Graciliano, ouviu o filme, enfim, vai um spoiler, há um suicídio. E a censura quer que tire o suicídio. Né? Quer dizer, não dá para tirar o suicídio. Puta que pariu! E aí a censura põe 18 anos e corta cenas importantíssimas do filme. E o Leon entra numa briga com o departamento de censura que dura meses. E como é que se fazia filme nessa época? Pegava empréstimo, né?
O filme não entra. E qual era o desejo do Leon? O Leon queria ser visto, ele queria não só se recuperar financeiramente pelo que ele gastou no filme, como ele queria que o filme dele fosse visto. O São Bernardo era utilizado no ginásio, né? Segundo segunda parte do ensino fundamental, né? Era usado o romance em sexta série, né? Então ele fala: eu quero que as escolas levem as crianças ao cinema para ver meu filme, porque eles estão lendo o livro. E quem falou? Ele põe, a censura põe 18 anos e ainda por cima corta partes assim absurdas, inclusive o suicídio. E aí ele fica numa briga meses. Eu li as alegações, o processo todo da censura, as alegações do Leon brigando para liberarem o filme, para liberarem. Numa dessa, ele vai à falência, porque ele tem um monte de conta para pagar, o filme não entra em cartaz, fica 18 anos, ele não consegue que as escolas levem para ver o filme. Então, ele vai à falência. Ele tinha um sócio que era chileno, tal. Ele fica totalmente endividado e ele fica. E é uma obra-prima, né, gente? O São Bernardo é uma obra-prima. A Isabel Ribeiro, maravilhosa, que morreu moça também. Bom, aí mais alguns filmes que ele faz: Ecologia, Megalópolis. Ele gosta muito de filmar cantos de trabalho. Então, ele filma cantos de trabalho, ele faz coisas que não envolvem muita grana. Ele pega a máquina e vai filmar os cantos de trabalho. Partido Alto é sobre o Candeia e o samba de Partido Alto, que ele é apaixonado, né? Eu não vi esse filme, Que País é Este? Eu não vi. É um documentário. Ele foi perdido. Ele foi perdido, esse documentário. Existem trechos por aí no YouTube, né? E aí ele faz o ABC da greve. Alguém viu o ABC da greve? Eu até estava comentando que eu estava vendo no sábado, estava revendo. Não vi. É um documentário que, na verdade, ele foi filmando. Ele veio para São Paulo para fazer o Eles Não Usam Black Tie. E estava no auge das greves do ABC. E ele começa a filmar lindamente. É incrível o ABC da greve. E eu comentei isso lá no grupo, né? O ABC da greve, ele filma em 79 e 80. Então, quem era Lula nessa época? Era o líder sindical, né? Não estava ainda apontando para uma carreira política, para fundar o PT, para ser candidato, nada, né? E, na verdade, ele filma como material para o Eles Não Usam Black Tie, e anos depois que ele morreu, o Eduardo Escorel, que era super amigo dele e tal, e ele termina o filme, ele faz a montagem, né? E eu vou passar um trechinho aqui, gente, do Leon falando sobre o ABC da greve, tá? Para a gente ver um pouquinho do Leon, né? Ixi, espera aí, vou ter que fechar. Eu esqueci de pôr o som. Aquilo serviu muito como escola para o Black Tie, estar perto dos problemas, de entrar nas casas, entende? De entrevistar os trabalhadores dentro daquelas favelas que eles moravam, entende? Da periferia de Santo André, de São Bernardo, de ver o movimento da igreja, de filmar as missas, sabe? Ter toda uma outra visão daquele mundo mesmo. E da distância, às vezes, da liderança sindical e da realidade dos participantes, né? A gente estava acompanhando o processo, e com a emoção que a gente acompanhava o processo, a gente procurava transmitir a própria filmagem, né?
E em relação à edição do filme, essa emoção, essa relação de mostrar coisa em contradições, em crise, em dificuldade, com uma coisa realista, em vez de ter uma perspectiva ufanista que descarregasse o espectador, né, é que eu acho que reside uma tensão que pode tornar a coisa viva. Quer dizer, você abandonar o conflito em nome de que você tem uma posição. A classe operária é a maior, por exemplo, tá certo? Didaticamente eu quero passar isso. Então, o cineasta pensa isso, ele esvazia a relação realista, que o cara está desorganizado, que o cara não tem fundo de greve, que o cara tem que avançar, que é difícil, que há contradições, que há recuos, que há o caráter do regime real. A questão sindical não é uma questão abstrata, mas se liga ao caráter do regime. A gente tem que perceber que há condições efetivas, que vem a intervenção. Depois o sujeito tem que negociar e tem que recuar e tem que chegar a um determinado ponto para recuperar o sindicato. Isso tudo são valores próprios que estão em processo, não são colocados como uma coisa de fora da classe operária, em nome ufanista, a gloriosa classe operária, não sei o que, que reduz as contradições e que tira a gama dos cinzas, as cores, o interesse. Dá para sacar, né? Essa coisa que eu acho que tem a ver com o que a gente vai falar do black tie, né? Então, só continuar. Então, aqui são os filmes dele já do fim da vida dele, né? Os finais. Não, não é o fim da vida dele, mas ele foi à falência com o São Bernardo. Aí o que lhe resta é fazer, ele fica nessa luta sindical dos trabalhadores, muito ligado à música, né? E aí ele realiza, né? Vocês viram que nessa fala o ABC da greve está como 1979 até 1990. Por quê? Porque ele só foi finalizado pelo Eduardo Escorel em 89, 90. E aí ele faz o Eles Não Usam Black Tie, e aí é a grande consagração dele, porque ganha o prêmio de Veneza, do Festival de Veneza, né? E ganha muitos prêmios, né? Eles Não Usam Black Tie ganha muitos prêmios, ganha prêmios da Igreja Católica, ganha prêmios de Havana, no Festival de Havana. Ele vai ganhar muitos prêmios e eu quero ouvir vocês depois. Eu acho que o filme está atual, né? Eu acho que o filme tem força ainda, né? Olha só essa tomada da família ali, que bonita aquele enquadramento da família tomando café, né? Enfim. E aqui o que acontece, né? O Leon fica amigo da Anísia da Silveira, aquela psiquiatra que entrou com a questão da arte para a terapia, né? E ele fica apaixonado pela proposta da Anísia da Silveira e ele faz, então, 3 filmes sobre pacientes dela, sobre o processo de tratamento desses pacientes. Olha que coisa. E ele fala assim: eu faço isso não é para ocupar sala de cinema, não é para ir para a televisão, é porque a gente tem que registrar isso tem que ficar para a história, né? E aí ele pega com uma narração, né, que ele pega da Nise, a Nise explica o processo, ele chama uma pessoa para narrar, está no YouTube esses 3 filmes, de pacientes dele, como é que estavam, como é que foi, como é que a Nise encarou os problemas, o que ela descobriu, né? Por que essa pessoa tinha esse problema. E aí, como é que a arte vai mexer com essa pessoa e como é que ela vai ser tratada. É muito bonito, é muito interessante, né? Chama Imagens do Inconsciente. E o mais maravilhoso, Cláudia, é que o ateliê no Engenho Velho está funcionando até hoje. Um pouco antes da pandemia, Diva e eu visitamos o ateliê
e com os usuários do hospital lá dentro, e eu meti a cara para dentro do ateliê e o cara não gostou, me deu uma corrida boa, gostei muito de ter levado a corrida. E eu conheci o Museu do Inconsciente quando ele estava na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Ele ficou muito tempo num porãozão lá, e aquelas coisas divinas, maravilhosas. E claro que hoje estão muito melhor instaladas, né? É fascinante, é fascinante. Jorge, você sabe quem é uma pessoa da música que trabalhou com a Nise? A linda da doutora Ivone Lara Dona era Ivone Lara. bração direito, era bração Era, a direito. Ivone Lara era enfermeira e assistente social, né? A Ivone Lara, uma mulher negra, órfã desde pequena, que fez 2 faculdades, né? E que trabalhou até se aposentar com a Anísia da Silveira, trabalhou na saúde mental. Aí só quando ela se aposenta e quando fica viúva é que ela consegue ir para a música, mostrar os sambas dela, né, profissionalmente. Delícia, delícia, Ainda bem que ela delícia. viveu bastante e pôde ter essas 2 carreiras incríveis, né? Coisa boa. Então, a gente tem muita coisa da Anísia da Silveira que só tem registro porque o Leão filmou, né? Aí eu até coloquei aqui o Nise, o Coração da Loucura, eu não sei quem assistiu, do Berliner, eu gostei muito, é um filme de ficção, com a Glória Pires fazendo a Nise, eu gosto muito desse filme, e eu Bonito, acho que é um filme muito muito bonito. honesto, assim, e ele termina com uma filmagem do Leon, né? E, enfim, então esse final de vida dele, né? Porque ele morre em 87. Ele pegou essa fase da AIDS que não tinha tratamento, né? Quanta gente nova que levou, né? Terrível. Terrível mesmo. Sim. Então, aqui eu tenho uma dica preciosa desse livro incrível por um cinema popular do Reinaldo Cardenuto. Legal. Aqui, ó. Até ele aqui. O Will não está aqui hoje, mas o Will esteve. Eu tive com o Will a semana passada, que eu fui lá em Hortolândia, e eu estava com esse livro, mostrei para ele. O livro do Reinaldo Cardenuto é grossão, mas é uma delícia de ler, super legal. O Reinaldo, eu conheci ele na ECA, hoje ele é professor da UF, da Federal Fluminense. Ele fez um apanhado da carreira e da vida do Leon impressionante. É o maior entendido de Leon Hirschman que a gente tem, é o Reinaldo Cardenuto. Um cara muito legal. Tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Reinaldo. Bom, aqui está a lição de casa, né? Que ganhou na enquete, o padre e a moça. Né? Eu não sei Lindo, se vocês sabem que lindo, ele é lindo, baseado no lindo. poema do Carlos Drummond de Andrade. Depois a gente coloca o poema lá. Né? Tá bom? Deixa eu. Vamos falar do Black Tie, gente? Eu tenho umas ceninhas aqui do Black Tie. Então, deu para sacar que ele. Eu acho essa fala que eu coloquei muito importante, do Leon falando que ele filmou o ABC da greve, né? Ele fez o ABC da greve, que na verdade como para ele lidar e conhecer os operários, né? Como é que era aquela vida sindical. E que ele não quis fazer uma coisa fantasiosa, idealizada do operário, aquele cara, né? Ele quis trazer todas as contradições mesmo, né? Posso passar a cena, uma cena? Deixa eu ouvir vocês. Eu estou falando muito, deixa eu ouvir, já já eu passo a cena. Comentem qual foi a experiência de rever ou ver o Eles Não Usam Black Tie.
Eu vou dar uma saidinha de 2 minutos e volto. Tá. Eu assisti ontem, né? E eu já havia assistido há uns 20 anos atrás, aí revi o filme. Nossa, impressionante como foi bem filmado as casas dos operários, os utensílios domésticos, né? A maneira de agir, a mãe, né, com os filhos. Nossa, eu achei assim de uma riqueza de época maravilhosa, maravilhosa. E É cheio qual- de detalhes, né? São pequenos, como ela disse, são pequenos detalhes, assim, coisa que a gente, ela passando roupa, a roupa, o pano de roupa queimado, era uma coisa que a gente via em tudo quanto era casa. Nossa, assim, umas coisas que eu ficava olhando e falei, não, que é gostoso você rever, né? Porque você já sabe a história, tudo, então Sim. aí você fica vendo os detalhes, nossa, é assim, encantador o filme. É O um filme filme assim, encantador. que, se você Eu acho assistir que foi a primeira. 10 vezes, você vai ver detalhes. Então, é muito delicioso. Eu acho que Clélia, foi o primeiro filme que eu vi o espelho da realidade no cinema, né? A minha realidade. Não que eu passei por isso, meus pais não eram trabalhadores desse tipo, mas eu, assim que me formei, em 1971, eu comecei a fazer estágio e a trabalhar na Troll, que era em Rua de Ramos, né? Então, 71, 72, 73, 74, eu trabalhei para aqueles lados. E eu trabalhava na seção, eu fiz desenho industrial e eu trabalhava na seção de desenho de máquinas, de produto e tal, são seções grandes de fábrica e ligadas à ferramentaria. E eu vivi muito isso. O horário de almoço, os banheiros, a gente tinha que dividir com as meninas na fábrica, porque na minha seção não tinha mulher, né, assim, tal. E eu trabalhei 4 anos na Troll, e foi bem dessa época de 80. Em 75, quando eu casei, eu saí de lá. Mas essa vida de fábrica, de ir para lá, eu tinha um carro todo velho e fazia faculdade à noite. É muito incrível, porque foi quando eu vim em 80, 81, era a vida que a gente via, que sabia que essas pessoas tinham, que tinha compartilhado os carros, a polícia que abordava as pessoas na rua, aquela violência, a fala dela de você sair com o endereço no bolso, é daquela época. O medo que existia, é a sensação que eu conhecia aquelas pessoas, né? Acho que foi a primeira vez que eu vi uma coisa tão nítida na tela do cinema, né? Eu achei fantástico o filme, a interpretação deles, ver a Beth Mendes, menina, eu acho que foi o melhor trabalho do Richelli para mim na vida. Mas ela foi incrível. Nossa, não tem quem não falar. O João Francisco não dá para dizer que até em novela, no fim da vida doente, ele ganhava toda e qualquer cena, né? Não era impressionante. Mas era incrível ver esse pessoal, esse filme retratando a realidade. É real. A sensação que tem é que se hoje ele tivesse uma câmera, ele saiu por aí filmando as pessoas que estavam acontecendo. E até hoje, você vai na casa das pessoas, nesses lugares mais simples, de trabalhador, é uma realidade que não mudou. Agora aqui em São Paulo, tem um medo da polícia, da repressão, está muito difícil, né? Então, as pessoas têm
O filme tem tiradas ótimas. O cara foi morto pelo ladrão que foi roubar quem não era. Quer dizer, é um absurdo da realidade na frente da gente, né? É muito, muito bom o filme. Eu não sei me expressar muito bem, mas eu acho incrível. Para mim, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Muito bom. Cláudia, não sei se alguém vai falar agora. Pode falar, Lígia. Tudo bem. Eu assisti esse filme muito tempo atrás, eu realmente não me lembrava, mas eu me lembrava da cena do feijão, né? Que é uma cena belíssima, é maravilhosa. Mas o filme começa com um casal voltando, assim, você percebe, voltando de algum lugar, enfim, para suas casas, e aquela coisa é uma cena suave, assim, de intimidade, parece, você vê, os casal tá bem, enfim, e aí, logo no caminho de casa, ele já vem uma abordagem da polícia de uma forma violenta, e eu acho que o dono do estabelecimento dizia, não, ele é uma boa pessoa, enfim, a gente está vendo aí como a polícia, quer dizer, é uma quebra, né, parece logo no começo, de alguma coisa aparentemente, assim, tranquila, parecia tranquila a relação, Eles né, saem do do casal. cinema, né? Eles saem do cinema e entram Isso, no exatamente. ônibus. Isso. E eles, e engraçado que parece que eles assistem um filme, eu vejo alguma coisa, é um filme americano, uma produção americana, enfim, é alguma coisa meio. Aí daqui a pouco você está de cara com a realidade ali, vamos dizer, aquela coisa que faz parte da rotina, não era estranho a eles, né? Eu achei a parte de direção, a gente chama de direção de arte, eu não sei se está correto falar assim, e quando as colegas falaram sobre detalhes da vida, né, que, vamos dizer, você tocando coisas, né, na panela, numa vasilha ou no ferro, quando você umedece a roupa para passar, eu lembro que eu fazia isso, umedecia um paninho para passar, essas coisas que a gente viaja um pouco no tempo. Não sei, o filme é tão, é tão bom, eu nem sei por onde começar. Você falou uma hora que a gente pode olhar esse filme e pode olhar o que a gente está passando agora. E eu fico pensando na questão das relações de trabalho, porque ali há um clamor assim pela questão da consciência da exploração e uma tomada de posição. E tomar posição é arriscado, é muito arriscado. É arriscado você perder o trabalho, é arriscado você ser entregue por um colega, é arriscado você perder o trabalho e você levar uma surra da polícia, ser preso, enfim. Então, existe muito risco, né? É uma situação limite. E agora, pensando nessa questão de como, assim, se a gente pode falar de classe trabalhadora, mas, assim, desarticulada, por causa da questão das relações de trabalho diferente, bastante diferente, há mais um individualismo, há uma certa, essa questão das leis trabalhistas, né, como a gente ouve muita mudança, se a gente for comparar com a situação de hoje em dia, como um trabalhador lutaria por melhores condições, né? Vamos dizer assim. Então, poderia fazer um paralelo. Mas tem muitos elementos ali, né? Tem a experiência, uma experiência do casal mais velho, né? Que é a Romana, né? E Otávio, que ele já foi preso, então ela revive essa situação, esse medo dessa situação voltar, né? Isso se repetir na questão da greve, isso eu achei assim muito interessante. E o embate no casal jovem, né? Que é a Beth Mendes, como ela parecia tudo muito doce, né? Ela é tão doce para dizer que ela estava grávida e de repente ela se vê numa situação de tomada de posição onde ela descarta o companheiro, porque o companheiro tem uma outra visão de mundo, um outro comportamento, ela o despreza, o acha covarde, enfim, né? Então, como a gente percebe essa mudança na relação do casal, muito pressionado pelas condições materiais mesmo, pelas condições assim objetivas de vida e uma tomada de posição. Então, você vê um casal muito bom, muito bem, e ao mesmo tempo esse rompimento, né? Quer dizer, cada um vai para um lado, né? Ela vai ter o filho só,
e ele vai embora, né? Então, não, tem muitas outras coisas, vou deixar o pessoal falar que eu já falo demais, mas é isso, tem algumas coisas que me A chamaram. questão da greve é politicamente, pensando inclusive teoricamente, né, Sim, como é que os socialistas viam, é um salto, né, sim. e onde as contradições se acirram. Então, Uhum. enquanto não estava colocada a questão de você se posicionar, eu vou para o coletivo, eu vou para o individual, Sim, o casal estava tudo tá tudo bem, bem. romântico. Na hora que essa questão é colocada, é que as contradições aparecem, né? Sim, sim. A Jussara quer falar? Eu já tinha assistido o filme, que é maravilhoso, né? Belíssimo, e acho que se eu assistir novamente, eu vou sempre ver alguma coisa, uma outra, mais coisas, né? Porque ele é muito rico. Essa questão da ambientação foi incrível, porque chama atenção, né? Tudo isso que foi falado do ferro, o café da manhã, aquele café, né, com Isso pão tudo é francês, direção de arte. é É direção direção de arte, né? A Porque a direção direção de arte, sob a direção de arte, está também o figurinista, a cenografia. sim, então a Então, direção tudo de arte isso, a ambientação, é tudo direção de é arte. perfeito, né? E grandes atores maravilhosos. Eu, Guarnieri, de novo. Nossa, Enfim, maravilhoso. Guarnieri é demais. A Beth Mendes, a Fernanda, aquela mãe que, nossa, ela toma conta, né? E ela brava, ela é tão maravilhosa, né, quando ela é brava também. Então, assim, eu acho que é um filme que fala de tudo. Ele traz a questão da ditadura o tempo todo, em cenas evidentes, e outras não, né? A questão do nome, enfim, a questão do ato político, né? Esse cineasta, eu fiquei encantada com ele, porque eu não fazia essa ligação, sabe, quando assisti o filme. E você falando dele, eu fiquei apaixonada, eu queria conhecer até mais, quero ver mais trabalhos, porque, nossa, é simplesmente maravilhoso, um cara absolutamente engajado, que sabe que tudo na vida é política. Então, eu acho que assim é um filme que reflete essa efervescência das greves do ABC, né, do movimento de greve, e o que acontece no dia a dia de uma família, onde há uma militância, onde há uma compreensão de mundo que leva à ruptura, inclusive, né? É muito interessante. A cena da Beth Mendes é maravilhosa, tudo que ela maravilhosa, aquela cena que ela rompe com ele, né? Aquilo tá assim, é inadmissível. E o pai, enfim, é lindo, né? E depois a mãe até dá aquele abraço, a firmeza daquela mãe, né? Que sim, você vai, isso é o que a gente pensa do mundo, é como a gente sente que deve viver nesse mundo, né? Tão injusto, e me dá um abraço e vai, né? Então, para ela foi muito bonita essa cena. Como foi a do feijão, gente? A cena do É, feijão é lindo. é maravilhosa. Eu achei aqueles olhares, assim, tem cenas incríveis e é lindo. Realmente, agora então com esse diretor, que eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada. Você estava falando, eu falei, meu Deus, porque eu senti tudo isso. Eu falei, que filme engajado, que bonito, né? E eu já tinha assistido, mas há tantos anos. Uhum. Falei, nossa, ele é muito atual, né? Ele é assim, a gente não vê mais isso, né? Hoje, assim, as pessoas estão. Hoje está tão difícil tudo, né? Está tão diferente, né? A gente não tem, como você disse, movimento de trabalhador, está tudo Tá. deteriorado, tudo precário, né? Os vínculos e tudo mais. É isso. A Mas eu adorei. cena, a cena da mãe se despedindo dele quando o pai bota ele para fora também é maravilhosa aquela Lindo, cena. É lindo. lindo. Nossa, É um é bem, desmonte, a assim, gente que quem é mãe sabe, né, que é uma hora tem que, como diz, tomar uma decisão, mas é muito linda aquela cena. Eu também achei assim. É assim, cada cena tem uma peculiaridade, uma coisa que
o filme é uma obra de arte mesmo, né? Mas Realmente. o filme é profético, né? Eu acho que é uma É isso que é profecia. incrível, porque ele é tão democrático que os pais dão a opção para ele escolher que lado que ele quer. Claro, Ele quer ir é. para a vida dele e tal. E numa tranquilidade, numa conversa, sabe, sem Como nenhum chama? palavrão, sem... é A incrível. mãe da Beth Carvalho, da Beth Mendes, é a Abramo, Leila Abramo. a Lélia Lélia Abramo. Abramo. Lélia, eu não lembro. Nossa, eu fui Grandes olhar. atores, hein? Grandes atores, meu Não, Deus. grandes atores. Ali só A tinha Flávia, acho que a Flávia queria falar, né, Flávia? Não, eu só só fiz gente. um comentário. Eu fiz um comentário que uma coisa que eu queria saber quem é o diretor de arte desse filme, quem é mesmo? Porque é muito bom, né? Maravilhoso, é verdade. É E uma maravilhoso. coisa que eu acho que é o filme profético, porque vamos pensar como é que as coisas se processavam lá na década de 80. Todo mundo tinha medo da polícia, era uma confusão, esses movimentos grevistas estavam começando. E foi aí que acabou organizando um partido, que alguns líderes sindicais lá do ABC se projetaram, especialmente o Lula, e a coisa foi crescendo. Então, foi o comecinho de todas essas manifestações. Peraí. E É, algo que, e algo que é muito lindo ali no filme é que a Lélia Abramo havia feito a Romana no teatro. E é. agora ela Olha, Lélia volta à Abramo. cena de mãe da. É muito. Essa generosidade do cinema, do teatro, isso que a Cláudia estava dizendo, tarimbado em radionovela, com uma outra forma de ver. E a Lélia Abramo foi proibida de entrar no Pirandello quando foi recolher fundos para o, enfim, a fundação do PT. E Do isso a partido, é deixou isso mesmo. isso a É, deixou profundamente triste. Ela contou isso enquanto vida teve, essa coisa que é isso? Quer dizer que quando é para lotar mesa em dia de espetáculo é tudo ótimo, e quando é para fundar um partido. Porque tem uma coisa que me pegou muito nessa pegada agora aqui da conversa, é assim, o Kovarik escrevendo sobre os novos atores sociais era uma contribuição das ciências sociais da mais rica daquilo que está. O Florestan Fernandes, quando sai analisando, como é que é o nome do texto? Nova República, com um ponto de interrogação, quando ele descreve o processo do Tancredo Neves fazendo o que for possível para tornar-se presidente e de que forma se faz isso. E o Florestan deixa muito claro, eu estou fazendo a ciência aqui, eu estou fazendo sociologia da melhor, quando estou dizendo politicamente está acontecendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e isso não é casuísmo, isso é uma intenção duradoura. E aí a gente pega carona no tal do profético, que é assim, como é que a gente suporta tudo aquilo que aquele casal suportou e senta quieto para escolher feijão. E eu queria ela falar, não, Jorge, que a cena ela do não está feijão. nem um pouco feliz desse filho ter saído de casa, e muito menos ele. Não, não, não é de longe o final feliz. É alguém que está. Vamos cuidar do feijão de amanhã cedo, da marmita, porque A coisa está feia. Ó, ah, a Mas direção de a é arte, cena. maravilhoso, é Ah, maravilhoso. O som do feijão na lata da bacia é
Delicioso. Eu queria comentar que essa cena do feijão foi criada na peça pela Lélia Abramo. Olha, olha. E ela que teve a ideia de fazer a cena do feijão. Que De falar lindo! assim, olha, quando você vai escolher feijão, cada xícara é para uma pessoa da família. Então, ela mostra uma cena em que ela está escolhendo, e aí ela lembra que o filho não está mais, e devolve aquela xícara de feijão para a lata. Né? Ah, E o Leon, a Fernanda Montenegro conta num depoimento que ele quis fazer essa cena em silêncio, em homenagem ao teatro russo. Fala, eu quero fazer uma homenagem ao teatro russo. Lindo, Ela é uma cena de lindo. silêncio. São 6 minutos de silêncio. Que lindo! é bonito. E Lindo. tem um vídeo no YouTube, logo depois que acaba o filme, apareceu, que é uma entrevista com os atores. Eu não E, acabei e a Fernanda Montenegro fala essa história da do da feijão. cena do feijão na peça. É. Ó, a direção de arte é de Yurika Yamazaki. Yamazaki. Shizuka, não, Yurika. Não, não é Yurika. Tá. Será que é uma. Deve ser o parente. É Procurei aqui, não achei quem é, com pode Y. ser parente. Depois eu vou Aparece. colocar lá o samba do Adoniran Barbosa, que chama Nós Não Usa Black Tie, né? que é só tocado no filme, mas ele tem letra, que é linda. Olha. É linda a letra. Sim. Eu vou mandar no grupo lá. Eu vou- Mas essa cena dos feijões, ela é antológica, né? Antológico. Acho Nossa, incrível. que legal. Esse é o material do Janela Aberta sobre o filme? Nossa, estava mostrando sem querer. O É? material do Janela. Eu estava vendo, eu não vi que estava compartilhando. É um material que eu fiz de material de apoio para Que legal. professores. E claro que aí eu fiz caprichadíssimo, longo, porque tem muita coisa. Nossa, que legal. É o material que eu fiz, porque nós, na pandemia, a gente fez um debate com professores sobre o Eles Não Usam Black Tie, né? Aliás, a gente tem que falar do Milton Gonçalves, que maravilhoso sempre, né? Um ator maravilhoso, gente. Também acho. Eu ia comentar Delicioso. também que esse elenco não é à toa. Ele chamou para o elenco atores e atrizes que eram de esquerda, que tinham militado em organizações contra a ditadura. O Francisco Milani, que faz o sindicalista mais Nossa, Santinho. à esquerda, Furioso. que é, né? É um furioso. Que Italiano. foi presa na ditadura, né? Então, a Lélia Abramo, ele vai chamar todo mundo que era engajado. Esse elenco não é por Faz acaso, sentido. né? E o Renato Consorte, o Nelson Xavier, né? Muitos. Nossa, Nelson Xavier, é mesmo. Eu estava tentando lembrar o nome do. Isso. Ah, Cláudia? Oi. Não, Quem? bom, não sei. Eu queria, né, só comentar o Tião, que é. Ai, esqueci o nome do ator. Michele, Carlos O Alberto Michele. Michele. Ele algumas vezes ele fala, acho que tanto para a namorada, acho que até também para a mãe ou para o pai, de que aquela atitude que ele estava tendo não era de covardia, porque a primeira ideia, a primeira ofensa poderia ser a falta de coragem, os outros corajosos e ele não corajoso, né? Mas eu acho que era não sei se como o pai fala, era uma questão mais de convicção, era mais uma questão de valor, de valor, o que ele projetava. Por exemplo, fala, eu vou trabalhar, não vou deixar minha mulher passar necessidade, são coisas assim, né? Até que a gente percebia que ele falava, não, eu sou homem, eu vou assumir essa criança, enfim, tem esse momento, assim, de uma certa harmonia, mas ele já vai dando um recado, assim, quem sabe o que ele pensava sobre a vida, né? Mas é interessante isso, porque acho que eu não queria ficar com essa pecha de ser um covarde, né? Porque isso era muito mais
vamos dizer, seria muito mais ofensivo para ele perto das outras pessoas que botavam a cara ali, que iam à luta, enfim, que já tinham decidido, né, tomar um posicionamento. Mas isso só me chamou a atenção porque ainda tem uma certa, vamos dizer, não se é aceito naquele ambiente, ele vai embora. E isso me chamou muita atenção na hora, porque ou você está com a gente ou você não está com a gente, ou você vai embora. E eu achei aquilo, eu particularmente, né, vamos dizer, eu achei bastante radical essa questão do posicionamento político ser uma coisa muito importante, era muito importante até para, acho que a preservação do grupo como ele era. Então, mas isso me chamou a atenção, realmente mandar o filho embora. E aí eu vi a mãe conversando, eu falei, acho que ela não, ela vai junto, né? A atitude dela é de dizer, bom, então acho que não combina, mas aquilo me tocou, eu não sei o que vocês acham, ou eu estou exagerando muito. Eu acho muito interessante, em tempos de tanta radicalização política como hoje, quantas famílias estão divididas por posicionamentos políticos. Sim. Mas é legal ele trazer isso, inclusive a contradição das gerações. Sim, porque sim. não é fácil também para uma geração que é filha de militantes, ele foi preso, eles passaram muita dificuldade, né? Isso. É muito comum também numa família você falar assim, pô, eu não quero ter a vida que meu pai teve. Olha aonde levou essa militância, né? Sim. E fora que nós somos seres do nosso tempo. Você Isso. tem uma possibilidade, um sonho de ter uma vida confortável, né? Sim. E ele está feliz porque ele vai ter um filho com a mulher que ele gosta, mas o contraponto é a vida que o pai dele teve, que foi preso, aquela situação de perrengue, né? Então, é comum isso entre famílias. Então, é muito legal que a peça traga isso e o filme, Isso. né? Sim. Essas contradições, né? Mas eu Você acho falou que. desculpa, Pode Jussara. falar, Não, não. essa questão da geração, eu escrevi aqui, se a gente, assim, a gente pensar assim, como foi duro, eu não quero que seja assim, eu não quero repetir isso, porque é possível que ele, como filho, vendo todo o movimento, o pai sendo preso, o pai não estava em casa, o medo, né? Eu acho que muitos sentimentos também, e quem sabe a gente pudesse entender a postura dele, por causa dele. Ele viveu na pele a ter um pai que não estava lá, né? Em momentos o pai correu esse risco de verdade. Então a gente poderia entender, aceitar ou não, enfim, mas Ele entender. fala isso para o pai, né? Ele fala claramente o que a gente passou. Você ficou tanto tempo e não sei o quê. Agora, eu acho que talvez o pai dele era uma liderança, né? Eu acho que veio um grande desgosto por parte do pai. E também eu acho que tem uma questão, ele não só que ele foi trabalhar, ele entregou pessoas, né? Sim. Ele entregou trabalhadores. E isso eu acho que é uma coisa muito, muito grave, Tem né? um colega. Ele recebeu um favor, ele teve um dia de folga. Eu acho Sim. que isso é uma falta de escrúpulo, né? Eu acho que uma pessoa ali, muitos entravam, e o próprio, eu vou falar o Guarnieri, eu não lembro do nome dele, mas e os outros eram mais assim, eles querem entrar, né? Sim. Aí pesa, porque é o filho dele, que é uma liderança, e eu acho que também essa questão dele ter dedurado. Eu acho que isso foi grave. Tem, Não Pesado. tem algo aí que eu acho que é importante, me lembro lendo a peça e assistindo, e eu assisti há uns 4, 5 anos. E, de novo, imagina, estudando história, se assistia toda semana e mais um pouco durante toda a vida. E não é um final feliz. Não é Hollywood. Não é Hollywood. Essa mãe e esse pai estão tomados de dor, de sofrimento, da luta Desgosto. deles
desgosto, de desilusão, aquelas coisas de bem edípica, inclusive, né, do, dar desgosto à família. E agora tem uma coisa assim, em nenhum momento essa mãe faz isso aqui para fulano, não nota, ou ao contrário, não, ela, ela sabe que está com ele, tem um poema muito bom da Adélia Prado, que o marido chega da pescaria e eles vão limpar os peixes, e é aquela sangueira, e de repente o marido se gaba. Esse aqui parecia uma faca de prata no ar, e aquela sangueira de peixe, e de repente ela sentiu aquele silêncio, aquele roçar de cotovelo na cozinha, lavando peixe, esfregando as escamas, que tem essa vida que dá aquele do feijão caindo naquela baciazinha, e Eu conheci é esse outro poema dia. da Adélia Prado pela Fernanda Montenegro no Dona Ai, que Doida. maravilha! Eu não sabia disso! Você vai ter que sair, Ivone. Eu vou passar a ceninha do feijão agora, Ai, tão se você lindo. quiser. Passa, é Fica à linda! vontade, tá? Ai, Já deu o que horário. gosto! Eu vou. E no final, eu acho que vocês podem localizar ali no final o Frei Beto. Ah, Ah, pera. Vou passar. Pode? Ah, Posso? da manifestação? É, são 7 minutos, viu, Certo. Ivone? Eu sei que você tem que sair, depois você pode ver. Espera aí, eu vou interromper, porque eu acho que para variar eu fiz um negócio errado. Nunca tinha um companheiro maravilhoso como esse. Ia pensar que tinha tanta gente importante no enterro dele. É só o Braulio mesmo. Viu, Chiquinho? Um dia o teu filho vai estudar o Braulio na história do Brasil.
Fantástico. Neto.
Meu Deus, como é que é o nome do ator que faz o outro filho? É o Aqui, Flávio, é o Flávio Guarnieri. Flávio Guarnieri. Então, ele ah, também fez muita novela. Filho Felipe Guarnieri. do Guarnieri. É, Fez novela bastante. é. Não lembrava o nome dele e eu fiquei procurando, não encontrei. e quando eu vi o padre, eu pensei que era o Paulo José. Não, é o Paulo É José. o Paulo Do José? lado direito é que está o Frei Beto, que Ah, eu aparece não com vi, é porque eu falei, não, porque ele estava muito mais novo, né? Aí eu é, falei, mas na hora eu falei, o Paulo José, será que ele fez esse papel? É mesmo, era ele, então. é. Paulo Aí ele José. estava do É outro uma lado. ponta, né? Só Uma aparece pontinha, só aí. uma pontinha, ele é um puta ator. É. Porque também todo mundo queria trabalhar no filme do Leon, né? Imagina. E, e mas eu gosto demais a gente daquela cena quando a Romana entra em cena no começo do filme, né? O casalzinho tá lá vindo do cinema, fala da gravidez e tal, estão na chuva, para a polícia, aquelas coisas. Aí eles entram em casa e aí tem uma conversa sobre a greve, sobre a possibilidade de greve e tal. E aí a Romana entra, o menino dorme na sala, É, o irmão Ah, menor. É. A Romana entra e dá uma bronca em todo mundo. esculacho. Ela fala: quem é que acorda mais cedo aqui, que prepara o café da manhã de vocês? É uma cena feminista. É uma Muito. cena que valoriza esse papel dessa mulher na sociedade que está em casa, que fala: olha, eu que acordo vocês de manhã, sabe? Se não sou eu preparando as coisas, como é que vocês vivem, né? É genial essa cena. É a primeira cena da Fernanda, e ela né? é a grande força da família, né? Seu pai é um Nossa, líder sindical e tal, mas ela é o pulso da É, força da família. Ela é a força do líder, ela é o apoio dele. é Maravilhoso. muito, muito legal esses personagens, a direção, né? É E um essa, filme. desculpa, fala. não Não, para de falar, né, não, eu Jussara? ia falar que essa cena do feijão também é uma cena de amor explícita, né? As Meu, que mãos. lindo! Eu ia Gente, que falar, vamos falar Linda, lindo! mais sobre linda, isso. Que, linda, linda. que cena de amor, de Linda. Companheirismo, cumplicidade. amor. Amor e dor, amor e dor. Amor Né? e dor, E o amor e dor. simbolismo de escolher feijão, né? É, É, Né? Escolher, Eles mandarem, quer dizer, o filho foi embora porque foi traidor e tal, quer dizer, o feijão, esse simbolismo de vamos escolher os melhores ali, né? É sim. é muito, verdade. muito interessante, né? Nossa, que filmão, hein? Não, e Eu o também achei. feijão tem uma questão de o grão do feijão e os feijões. Quando ele passa para ela os feijões que ele tinha escolhido e ela pega todos É, juntos e É. coloca juntos naquela é. bacia areada de bombril e saponáceo e coisa e E com tal. lágrima, né? A lágrima cai, É assim, ela linda, Nossa, é linda. lindo, é lindo. segue, né? A vida segue. A vida Isso, segue, uma a Casados, vida vida continua. perderam o companheiro, Braulio, o Sim, filho foi o filho foi embora, embora. É. Deus do né? livre, Estão não, arrasados, não, mas a feliz, vida não, segue. Amanhã feliz, tem que ter feliz, feijão, tenho que escolher o né? feijão para pôr de molho e tal, É, né? Incrível. Cláudia, já essa logo se não botar de molho, então é da vida, É é da final, não vida. é final feliz, né, Jorge? Mas essa cena de Não não, é, amor deles né? é demais, Essa né? cena é maravilhosa. É É lindo, é digno, é muito lindo, é digno. lindo, é lindo, é lindo. E é lindo do sair da vida, essa aí, e fazer parte de uma classe e ser de uma classe para si, com seu projeto, com seu. Uh, uh, lindo, 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 lindo. E Vou mandar a está, letra do samba do Adoniran, vocês vão manda, amar. Fala, Lígia. A Obrigado. Lígia ia falar manda. alguma coisa? Você ia falar, Lígia? Não? Não, é que você falou em relação à Romana, né? Que ela, essa coisa do feminismo, e eu falei, ela não precisa ser, quem sabe, uma
uma trabalhadora extramuros, assim, ela não precisa ser uma trabalhadora que está organizada numa fábrica, por exemplo, que era o caso da moça, da Maria, É, mas ela tem ela está muito claro quem ela é, o que ela faz, assim, eu também percebi isso, né? Não é porque ela está no mundo de dentro, né, que ela não sabe, ela não está participando, ela está participando, né? Então ela não precisa vamos dizer, então a dona de casa não está sabendo o que está acontecendo. Não, ao contrário, ela sabe muito bem, já sofreu na pele isso, né? Eu acho, eu acho muito, 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 Agora, muito um especial, vamos dizer detalhe, assim. Vamos lá. Uhum. um detalhe que eu acho fantástico, que é como ela fica sofrendo em casa, como que ela se apega, ou com a mulher, ou as mulheres, um pouco ao misticismo, né? Isso. A cena dela em tirar a Na carta. carta, fantástico. É muito legal mesmo. Quem de nós, Hum, mulheres, que não hum, tem uma hora de, assim, meio de agonia, quer procurar o oráculo, né? Não é uma É, coisa bem feminina é. isso. Quer dizer, ela não perde aquela característica de sonhadora, ela é uma mulher dura, de um certo modo, que dá bronca em todo mundo, que organiza aquela casa, mas, ao mesmo tempo, a mulher mais sensitiva da história, a pessoa mais que torce, que reza, que não vai dar, que faz prognósticos, né? Não vai dar Sim. boa isso aí hoje, tá? E tem É, muito de intuição, né? Porque isso. o filho fala, quando você se pressente que tem algo ruim, É, você vai tirar as cartas. Então, tem a isso. questão da intuição, né? Dessa Mas ela só mãe. pode intuir se ela tem essa vivência, se ela Então, ela conhece tem essa coisa. profundamente todos. Apesar dela estar em casa, ela é uma mulher daquela sociedade perfeitamente inserida para ter essa sensibilidade. Tem, A Não, ela ela cena está das tem. no cartas, ela cemitério, esconde as cartas, é É muito fantástico isso. legal, ela guarda. E sabe uma coisa ela que está uma no, palavra. ela no Oi? enterro, ela está no enterro, ela está na ida para o cemitério, que é uma manifestação, quer dizer, ela sai de dentro de casa e está com a moça. Isso é, é lindo, ele sai dizendo no velório ali, tanta gente importante veio para ver o Bravo. Braulio e que vão estudar o Braulio na história do Brasil, estamos estudando E eu o lembrei Braulio, sim. muito do enterro do Santo Dias da Silva, né? Que foi em 80, né? Eu não O pouco Santo Dias conheço. da Silva é Sei que um é operário que conheço o foi morto na Mártir. porta da fábrica exatamente assim. Ele estava em greve e a polícia foi, atirou e matou. E hoje é um viaduto ali na Zona Sul, tem um monte de coisa, tem o coletivo Santo Não, Dias da Silva, Tem a né? igreja, é acho um que é dos até uma santos igreja, Santo mártires. Dias, em Santo Isso, Amaro. isso. Então, isso foi depois, né? Isso aconteceu depois. A finalização, o filme foi lançado em 81, o Santo Dias morre no Sim. final de 80, foi em novembro, me lembro bem que eu estava. Então, isso. Ele Então, morreu mas antes. Mas já tinha a peça, mas a peça já tinha. não, a É. peça já tinha, agora a cena Então, é que do final foi lembra muito o que foi a morte do Santo Dias. exatamente, exatamente. Quer dizer, parece que ele faz um prognóstico do que ia Não, acontecer. eu não sei se Claro. já tinha acontecido a morte, não Na sei. Eu acho peça, não, a peça é anterior, Não, a claro. peça, eu estou falando a a Peraí. morte morte. do Santo Dias quando ele finalizou o filme. Porque a passeata com o padre, a viúva, me lembro, para mim, eu voltei a passeata que eu saí da escola para Foi, ir para foi. acompanhar a Ó, passeata da Cláudia, morte do Santo eu coloquei Dias. aqui no Google, eu não sei se dá para confiar que aparece agora primeiro, tudo inteligência artificial, né? Mas está falando que a morte dele foi em 79 e que inspirou, sim, o filme. Retrata a luta dos Ah, não foi trabalhadores. 80, eu estava no Ele colégio, morreu em não foi 80, foi 79, onde 79, Braulio novembro, né? Milton Teve Gonçalves uma coisa assim. é inspirado em Santo Dias, Santo Dias da conforme Silva. mencionado no boletim da USP. Então, acho que é isso mesmo, né? É.
Sabe uma palavra que vem? Eu Só uma achei que eu estava na dúvida de ser 80, eu estava no colegial 79. E eu lembro de passarem, olha, mataram um operário e eu fui lá para a Sé e era uma passeata, né? Fala, Jussara. Não, é uma palavra que veio também para mim, uma bobeira, mas assim, na cena do feijão, que é comunhão. Porque eles pegam, é o amor, eles estão juntos, né, na dor de tudo, da perda, do filho, Na enfim, ela luta. esteve com ele, ele está com ela. É tão bonito, né? Essa palavra também é muito forte, né? Porque aí eu pensei amor, dor e comunhão, né? Não é piegas, né? Não é Não, um não amor Não, é. de e É não é lindo por ver. acaso que Frei Beto em Pessoa está no filme, porque é teologia da libertação, é sim Jesus Cristo Exatamente, caminhando entre nós. Jesus exatamente. Cristo que sentiu fome, eu fui lá dar comida, estava preso e você veio me visitar. É o Cristo que desce da cruz e vem feito um Exu no meio de uma greve. É lindo, é É lindo, lindo, gente. lindo, é Tudo tem uma lindo. Essa simbologia. questão da comunhão, muito legal, Ô, muito legal. gente, então nós precisamos encerrar. Tem um filme, eu pus ali no PowerPoint, mas eu posso colocar, está no YouTube, chama Deixa que eu falo, que é do Eduardo Escorel, sobre o Leão. Ah, Tá? é? Se vocês quiserem ver, está no YouTube, chama Deixa que eu falo. Tá. E esse trecho até que eu passei do Leão, eu tirei desse filme e tal. Gente, Nossa. acho que a gente tem que encerrar. Ai, E o delícia. próximo, daqui a 15 dias, a gente tem o Joaquim Pedro de Andrade, que fez filmezinho, que vamos falar do Saraceni também, do Paulo José. Ah, Paulo José. E eu vou postar lá também o poema do Drummond que inspirou o Joaquim Pedro de Andrade. O poema chama O Padre e a Moça. E inspirou o Joaquim Pedro de Andrade. Eu vou tentar achar essa Fernanda Montenegro falando. Essa autora maravilhosa mineira, da Adélia Prado. Adélia Prado, eu vi no teatro. Maravilha, que honra, que glória. Beijo, beijo. Bom, gente, eu vou jantar. beijo, bom descanso. Até amanhã, Boa Clélia. noite. Tchau, Até tchau. amanhã. Tchau, gente. Obrigadíssimo, Boa noite. Cláudio. Tchau. Obrigadíssimo. Que delícia de aula, Cláudia. Beijão. Beijão na diva, Jorge. Beijos. Tchau. Beijão, gente. beijão. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau, Foi Miriam. ótimo. Obrigada. Muito bom. Tchau, tchau. Muito obrigada. Um beijo a Tchau, todos. meninas. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. até. Onde é que sai? Deixa aqui no X lá em cima. Mas eu já fiz. As 2 vezes. Ah, é. É no outro aqui. Tem um ó. bonequinho, Consegui. está escrito livre. Não,